Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, o Banco Europeu de Investimento. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Já que agradeço. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital em Portugal, podemos ter várias acessões do termo capital. Desde logo, a capitalização e o capital que é necessário para as economias crescerem, e onde o Banco Europeu de Investimento tem um papel importante em apoiar o setor privado também, a capitalização das empresas e assegurar que tem os meios financeiros para poder desenvolver os seus investimentos. Investimentos que exigem capital humano. E, portanto, aí o Banco Europeu de Investimento tem também uma perspectiva alargada de financiamento de infraestruturas ao nível da investigação e do desenvolvimento, da educação, mas também ao nível dos sistemas de saúde, para que o capital humano, as pessoas, possam dar o seu melhor e possam contribuir e beneficiar do bem-estar. E, desde logo, também o capital social, não no sentido contabilístico do termo, mas no sentido económico, de necessidade e de construção daquilo que é a relação de confiança numa sociedade para que o desenvolvimento possa ser harmonioso, possa ser no estrito respeito pela lei, no estrito respeito pelos direitos dos trabalhadores, os direitos das empresas, os direitos sociais, e isso é para nós também muito importante, sem esquecer, obviamente, as questões relacionadas com a não discriminação, a igualdade de género e a participação de todos na construção daquilo que é o capital de todos. Teremos certamente a oportunidade de abordar alguns desses aspectos no que toca aos investimentos em curso, nomeadamente em Portugal, mas a atualidade leva-nos para aquela que tem sido a decisão do Banco Central Europeu de continuar a aumentar as taxas de juros. E, nesse sentido, perguntávamos-lhe de que forma é que esta situação está a afetar os empréstimos concedidos pelo BEI e também as decisões de investimento. Se afeta ou não afeta e em que sentido é que afeta? O aumento das taxas de juro, depois de um período muito prolongado de taxas de juros zero, constitui um regresso a alguma normalidade, a uma normalização da postura da política monetária. E é nessa perspectiva que encaramos este movimento do Banco Central Europeu. O Banco Europeu de Investimento não comenta, obviamente, a política monetária. Olhamos para a política monetária como uma parte daquilo que é o nosso referencial em que atuamos, e num contexto de aumento das taxas de juros, isso tem, obviamente, um impacto nos custos de financiamento dos agentes, e o Banco Central Europeu financia-se 100% nos mercados. E, portanto, as nossas taxas, as taxas a que nos financiamos nos mercados aumentam, e esse aumento é traduzido também no aumento dos custos de financiamento dos nossos clientes. Aquilo que é importante é percebermos que temos um contexto de inflação e que a inflação afeta os rendimentos daqueles que têm rendimentos fixos e rendimentos mais baixos, e, portanto, a importância do Banco Europeu de Investimento aqui é, desde logo, a de continuar a canalizar fundos para a economia nas melhores condições possíveis, e o banco, sendo um banco com um acesso muito bom aos mercados de financiamento, consegue passar essa vantagem financeira e financiar as PMEs, financiar os Estados e os governos, apoiar a implementação dos PRRs e contribuir para um desafio que temos, o desafio da transição energética, o desafio de combate às alterações climáticas e o desafio da digitalização. São dois desafios que andam juntos um com o outro e que exigem investimento. Mas não há aí um contrassenso, ou seja, por um lado, o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros e com isso dificulta por vezes a vida das famílias e das empresas. E por outro lado, o Banco Europeu de Investimento ajuda as empresas neste momento mais complicado por causa do Banco Central Europeu. Aí temos que separar aquilo que são os objetivos da política monetária, que tem a ver com a estabilidade financeira e a estabilidade de preços, e reconhecemos todos que a inflação está ainda em níveis elevados, já começou a mostrar sinais de uma gradual descida da inflação, portanto, um abrandamento do crescimento dos preços, mas é necessário não perder de vista aquilo que são as prioridades. E as prioridades são precisamente estas, a prioridade de dirigir os recursos das economias para este desafio que todos enfrentamos. Não é um desafio novo, mas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, obviamente que o desafio da transição energética passou de ser uma prioridade para ser mesmo
uma urgência ou mesmo uma emergência para que possamos ter autonomia energética, possamos ter os recursos que são necessários, seja ao nível de matérias-primas, que são necessárias para esta transição e também daquilo que são os preços das matérias-primas alimentares, que são fundamentais para a vida de todos. E estamos empenhados em financiar as infraestruturas que são necessárias para fazermos essa transição. E esta política do Banco Central Europeu não põe em causa os investimentos ou os financiamentos? Ou seja, se as taxas estivessem mais baixas, o BEI poderia estar com um nível de ajuda e de financiamento superior àquilo que está, ou não? Não, o BEI, financiando-se em condições de mercado, obviamente que empresta taxas mais altas do que aquelas que emprestava aqui há algum tempo atrás. Agora, a nossa postura é precisamente a de, num contexto de aumento das taxas de juro, pôr mais financiamento disponível para aquelas atividades que são prioritárias e que não podem abrandar. Estamos a conseguir fazer. O ano passado fizemos um nível de atividade de 72 mil milhões de euros. Foi um nível necessariamente mais baixo que o de 2021, em que havia o programa EGF e, portanto, toda a questão Covid, mas é um valor de financiamento que é elevado face àquilo que é o histórico do BEI e que dá uma resposta também a esta questão do aumento das taxas de juros e a necessidade de fazer chegar fundos às empresas para que possam participar neste desafio, criar postos de trabalho, manter os investimentos que tinham planeados ao nível da eficiência energética, ao nível das energias renováveis, ao nível daquilo que são os projetos de inovação para que possamos transitar por uma economia livre de carbono e as tecnologias que temos hoje não nos permitem hoje fazer essa transição. Falta ainda inventar e disseminar muita tecnologia para que em 2050 possamos atingir uma economia livre de carbono. E essa tendência essa tendência de dar mais financiamento está a registrar-se também neste primeiro semestre de 2023? Temos sentido essa tendência desde o início da guerra da Ucrânia. Temos uma particular procura por parte dos nossos contrapartes por financiamento para energia renovável, para desenvolvimento e melhoria das redes energéticas. No ano de 2022, financiámos 17 mil milhões de euros para energias renováveis e eficiência energética. Este valor compara com um valor histórico que andava à volta dos 10, 12 mil milhões de euros. Aprovámos, em outubro de 2022, o nosso apoio ao programa REPowerEU e que passa por adicionar aos fundos que normalmente já investiríamos neste setor, mais 30 mil milhões de euros ao longo de 5 anos. Portanto, para passarmos deste patamar de 10, 12 e manter um patamar à volta dos 17, 18, 19 mil milhões de euros por ano durante este período. É um aumento muito significativo deste financiamento. E agora, no primeiro semestre, como é que tem estado a evoluir? A procura continua a ser bastante forte. Temos assinado vários empréstimos com esse objetivo. Assinámos, por exemplo, com a REN em Portugal, 450 milhões de euros para melhoria e para desenvolvimento das redes de transmissão energética, que são fundamentais neste sentido. Temos operações com a Galp para centrais de carregamento elétrico. Há uma semana assinei com a Iberdrola 1.000 milhões de euros, é o maior empréstimo que foi feito para uma companhia de energia e de produção de energia. Em particular, foi o maior empréstimo de sempre que fizemos à Iberdrola, precisamente para mais energia renovável em Portugal, em Espanha, na Alemanha, nos países onde a Iberdrola tem. Mas em termos globais, o BEI está também a financiar, a seguir essa tendência de dar mais financiamento neste primeiro semestre, em termos globais? Sim, quando comparamos com o primeiro semestre, com o primeiro trimestre de 2022, sentimos um aumento muito significativo. Já se sentia ao longo dos semestres. Tem uma percentagem, mais ou menos, que nos possa Não consigo dar exatamente o aumento percentual, mas há um aumento muito significativo na Península Ibérica. Portanto, o aumento neste momento andará à volta dos 40% face ao ano anterior. Mas o princípio do ano anterior tinha sido particularmente baixo. Portanto, temos sempre que olhar para a perspectiva de um ano como um todo para comparar, mas sentimos um aumento claramente nessas áreas.
Quando fala 40% é em comparação com o ano de 22 ou Não, o em primeiro comparação semestre? com o primeiro semestre. Semestre de 22. Já vamos continuar a falar sobre Portugal, mas antes gostava de questioná-lo sobre o seguinte. O mundo assistiu nos últimos meses a problemas em bancos nos dois lados do Atlântico, Credit Suisse na Europa, alguns bancos também nos Estados Unidos. Até que ponto é que o clima de desconfiança que se instalou nessa altura se mantém? Devia haver ou não um aperto na supervisão também na Europa? A Europa, na sequência da crise financeira, construiu uma infraestrutura de supervisão que melhorou muito aquilo que era o sistema de supervisão bancário. E aquilo que provou neste período foi que funcionou e que os bancos europeus estão hoje com níveis de capitalização robustos. Tivemos problemas que há pouco tempo, como refere bem, nos Estados Unidos, relacionados com bancos que tinham uma desadequação entre o seu ativo e o seu passivo e que resultaram precisamente de esse banco, em particular um dos bancos, pelo menos não estar sobre o sistema de supervisão, derivado daquilo que é a regulação americana. No caso da Europa, tivemos a questão do Credit Suisse, que está fora da União Bancária, portanto é sempre bom ter esta noção. É um banco de uma dimensão grande, teve na altura algumas perturbações, mas eu acho que a infraestrutura europeia mostrou bem estar robusta e capaz de resistir e evitar que houvesse uma contaminação de confiança, que não aconteceu, apesar de algumas perturbações na altura, e, portanto, acho que temos razões para confiar que a infraestrutura que temos está perfeitamente adequada para dar resposta e reagiu da forma que era esperado. E desse ponto de vista, as empresas europeias não estão em desvantagem face às concorrentes norte-americanas? As empresas europeias, e em particular as empresas da União Europeia, têm um enquadramento em que se movem, que é o enquadramento europeu, e que têm um conjunto de características que diferem muito daquilo que é o enquadramento americano ou até em outras geografias. Não existe ainda um mercado único de capitais na Europa, e isso é absolutamente fundamental para que o capital possa circular dentro da Europa e possa financiar os melhores projetos. Foi nesse sentido que lançámos o European Tech Champion Initiative com a Comissão Europeia e com um conjunto de 5 países, que foram os primeiros a aderir e que apostaram 3.750 milhões de euros, precisamente para que a Europa possa investir, e o Fundo Europeu de Investimento, nossa subsidiária dedicada precisamente ao Venture Capital e ao financiamento das startups, scale-ups, para precisamente poder apoiar as empresas europeias, financiá-las com capital no momento em que elas precisam de dar o salto. E em que muitas vezes elas dão o salto, mas dão o salto para o outro lado do Atlântico, onde encontram nos Estados Unidos um mercado de capitais e de venture capital mais profundo. A Europa tem que aprofundar esse mercado. Mas Portugal não está nesse grupo. Portugal não está ainda nesse grupo. Neste momento estão a Espanha, a França, a Alemanha, a Itália e a Bélgica. São os primeiros 5 países, mas há um conjunto de outros países. É um programa que depende da vontade dos governos de aderirem a este programa. E, portanto, cabe ao governo fazer a análise e decidir sobre os benefícios que possa ter de aderir a este programa. É um programa pan-europeu. Mas poderá vir a estar? Há conversações nesse sentido? Falámos já com o governo no sentido de sensibilizar para a importância deste programa. Cabe agora ao governo decidir quando e quanto é o montante que pretende afetar se decidir entrar neste programa, que é um programa, não é o único programa que existe. Mas do seu ponto de vista faria sentido, não é? É um programa dirigido a empresas tecnológicas que estão já numa dimensão em que procuram rondas de financiamento, portanto, financiamento adicional de capital de 100 milhões de euros. E isso só é compatível com fundos de uma dimensão que existe nos Estados Unidos e não existe na Europa, com exceção do Fundo Europeu de Investimento, que é uma entidade pública. É importante construir este ecossistema na Europa. Para isso, o Fundo Europeu de Investimento tem tido um papel muito importante, é o maior investidor de venture capital na Europa. É preciso também que tenhamos as condições de mercado e, portanto, completar a União dos Mercados de Capitais é fundamental para aparecer mais capital privado, para juntar este capital público e para que tenhamos condições
condições para reter as empresas que considerem que a Europa é o melhor sítio para desenvolver o seu negócio, sem prejuízo, obviamente, de algumas encontrarem nos Estados Unidos um ambiente mais favorável e também empresas americanas encontrarem na Europa um enquadramento mais favorável. O que é importante é termos um ecossistema em que a localização das empresas não seja apenas num sentido, e que permita que explorem aquilo que são as condições que existem em cada um dos blocos para melhor desenvolver o seu negócio. A Europa é líder nas tecnologias limpas. Os Estados Unidos têm uma liderança digital e, portanto, é importante que as empresas possam beneficiar das duas, porque elas andam de mão dada. Mas Portugal acha que neste momento não tem capacidade para aderir ao fundo, capacidade financeira, digamos assim, ou não? Não, penso que não se trata de uma questão de capacidade financeira, penso que se trata agora de uma decisão política, estratégica sobre a vontade ou não de Portugal também entrar neste fundo e financiar estas empresas. Repara, estas empresas que estamos a falar são empresas de uma dimensão grande. Elas não estão necessariamente concentradas em Portugal ou em Espanha ou em Sim, França. mas temos cá algumas, não é? Mas temos empresas, obviamente, que podem ter essa ambição e que têm toda a vantagem em beneficiar. Do seu ponto de vista, faria sentido Portugal integrar este fundo? Eu penso que faz sentido que todos os países da Europa, e que não queria especificar em Portugal em concreto, olhem para este fundo e entender este fundo como uma necessidade do ponto de vista até da autonomia estratégica da Europa. A Europa não pode criar talento com o sistema de formação, de educação, de investigação que tem e depois esse talento sistematicamente sair e emigrar da Europa apenas por questões de financiamento e muitas vezes não por quaisquer outras. E isso é muito importante. Temos estado a trabalhar com diversas, o BEI, através do FEI e através do Portugal Tecum, que foi uma colaboração muito profícua com o Banco Português de Fomento, financiou um conjunto alargado de startups. Dessas startups, hoje 2 são unicórnios. Financiamos em Portugal 5 dos 7 unicórnios que Portugal tem. E, portanto, temos toda a vontade de continuar a trabalhar e de seguir fazendo este trabalho em Portugal, seja através do European Tech Champion Initiative, seja através de outras iniciativas que temos vindo a discutir e que seguimos a trabalhar e a discutir. Mais à frente já vamos questioná-lo sobre a sequência do Portugal Tech 1, mas antes eu gostava de questioná-lo sobre o crescimento do país, que está acima das expectativas. Isso, de alguma forma, influencia as decisões de investimento do BEI quando olha para Portugal? As decisões do investimento do BEI, o BEI é um banco de projetos. Financiamos projetos, não financiamos governos, nem financiamos políticas públicas em geral, financiamos projetos que corporizam essas políticas públicas. E, portanto, o financiamento que o BEI faz em cada geografia, designadamente em Portugal, é guiado pela qualidade dos projetos. Obviamente que uma economia que está a crescer, que é robusta, tem a capacidade de gerar projetos e de gerar melhores projetos com perspectivas de rendibilidade. E, portanto, nessa perspectiva, cria, obviamente, oportunidades para investimento e, portanto, também para o BEI investir mais em Portugal. O BCE, de alguma forma, considera que neste contexto que estamos a viver, o Estado não deve ajudar famílias e empresas na sua missão de manter a inflação em níveis controlados. Partilha dessa postura? É uma decisão de política orçamental. E, como calcula, não cabe, enquanto Vice-Presidente do BEI, comentar as decisões de política orçamental e as opiniões do BCE sobre decisões de política orçamental. Aquilo que temos sempre de ter em conta é que a estabilidade das contas públicas, a redução da dívida nos países que têm elevados níveis de endividamento é fundamental para assegurar que os países têm o espaço orçamental necessário para investir e para investir naquilo que são projetos produtivos e reprodutivos e, portanto, que criam crescimento e que catalisam crescimento na economia. E, nessa perspectiva, obviamente, que as políticas orçamentais têm que ser políticas prudentes e têm que ser políticas eficientes, no sentido de utilizar os recursos públicos para os dirigir para os objetivos de política que se pretendem atingir. E, portanto, é nessa economia de recursos públicos que essa discussão tem e pode e deve ser enquadrada. Foi, enquanto tive funções governativas, foi sempre o que defendi e, portanto, não mudei de opinião.
Há pouco diziam-nos que, a nível da Península Ibérica, que há um aumento do nível de financiamento por comparação com o primeiro semestre de 22 de cerca de 40%. Portugal, efetivamente, foi o ano passado o sexto maior beneficiário de apoio do BEI, em percentagem do PIB. Tem alguma estimativa para o ano de 23, a nível de todo o ano? Em relação a Portugal, Portugal normalmente tem, dependendo dos anos e dos projetos, porque às vezes há projetos de uma grande dimensão que fazem esse número ter uma volatilidade, que é normal, um investimento do BEI que anda entre os 1.200 e os 1.600, 1.700 milhões de euros por ano. O ano passado o valor foi precisamente esse, 1.700 milhões de euros. A comparação com os 2 anos anteriores, pura e simplesmente, é uma comparação que não faz sentido, porque no ano de 2021 tínhamos tido o EGF e, portanto, daquele montante de cerca de 5 mil milhões de euros, há uma parte muito importante ali que são fundos EGF e, portanto, não repetíveis por boas razões, porque foram dedicados a uma situação que a economia e que o mundo passou, que esperamos que não se venha a repetir. E, portanto, o valor de 1.700 milhões de euros do ano passado é um valor que consideramos bastante bom. Dentro da média. Acima até da média dos últimos anos e um valor que é adequado. Agora, depende sempre dos projetos que existam. É repetível em 2023? Pode ser repetido. Pode ser repetido. Um valor que não tem que ser 1.700, pode ser 1.500, pode ser 1.600, porque, como dizia aqui, estamos a falar de projetos, alguns de 100 milhões de euros, outros de 200 milhões de euros, e, portanto, depende muito de se eles se concretizam, se finalizam dentro do ano ou não, mas podemos esperar um valor à volta dos 1.500, 1.600 milhões de euros, portanto, próximo do valor do ano passado. Metade desse financiamento dos 1,7 mil milhões de euros em Portugal destinou-se à energia sustentável e aos recursos naturais. Esta será também uma tendência deste ano, a nível dos projetos que estão em curso e daqueles que ainda vão financiar? Que novidades é que podemos ter? Desde logo, o Banco Europeu de Investimento definiu no Climate Bank Roadmap, portanto, no roteiro do Banco do Clima, aumentar o seu financiamento precisamente para a questão da sustentabilidade, da ação climática e sustentabilidade ambiental para 50% pelo menos a partir de 2025. Ora, por razões que são as piores possíveis, a guerra levou a que houvesse uma antecipação grande, dado a necessidade de investimento em energia renovável e o retorno desses investimentos, e, portanto, o ano passado fizemos já 58%. Em Portugal, esse valor foi de 50%. Dado este objetivo do banco, dado aquilo que é o contexto atual, o que podemos esperar é um valor que ronde os 50%. Note-se que este valor, quando falamos em 50% para a energia renovável e sustentabilidade ambiental, quer dizer que temos outros 50% que, não tendo esse objetivo, se destinam a outros objetivos de política do banco, nomeadamente o apoio às PMEs. E Portugal é um país de PMEs e, portanto, teremos, e é bom que tenhamos, um conjunto de investimentos, de operações em Portugal e que temos feito, já fizemos bastantes este ano, com os diferentes bancos, no sentido de apoiar o financiamento dos PMEs, também com este objetivo de sustentabilidade. Apoiamos as PMEs através dos bancos portugueses para eficiência energética, para projetos de energia renovável de pequena dimensão, para que possamos ter habitação sustentável que cumpra as melhores práticas e a redução de emissões de carbono dos edifícios. Portanto, temos todo um conjunto de operações que são feitas de forma intermediada para chegar às PMEs, às famílias, que têm um papel muito importante e que não têm uma componente de necessariamente 100% de ação climática. E, portanto, e acho que está a ter este bons equilíbrio... resultados, que efetivamente o dinheiro está a chegar às PMEs e a produzir efeitos e, do seu ponto de vista, está... Todas as indicações e os indicadores que temos da capacidade do sistema bancário financeiro português fazer chegar quer o financiamento intermediado via empréstimos, quer o financiamento que é feito pelo FEI intermediado de capital, tem chegado muito bem às empresas portuguesas. Portugal é dos países com melhores níveis
de utilização do programa do Fundo Europeu de Garantias, do EGF. É dos países que têm um nível mais elevado. E também foi dos países que teve um nível mais elevado de garantias. Portanto, temos um nível muito elevado de garantias e um nível muito elevado de utilização dessas garantias. E, portanto, o dinheiro está a chegar às empresas, está a ter um impacto significativo na economia e está a chegar, através da atividade económica e depois de um crescimento de 6,7%, seguramente às famílias, através daquilo que são os rendimentos que as empresas lhes pagam. Há algum projeto para 23 que queira salientar, que pela sua dimensão, pelo seu interesse? Em 2023 fizemos já alguns projetos e algum financiamento importante. Falei há pouco do caso da REN, Sim. 450 milhões de euros para uma economia da dimensão da economia portuguesa é um empréstimo muito importante desse ponto de vista. Gostava de referir aqui também um projeto, que é um projeto que tem já um número de anos significativo, que foi o Programa Quadro com o município de Lisboa. Foi feito ainda ao abrigo do Plano Juncker e assinámos o ano passado a última tranche e, portanto, é esse financiamento que está a permitir agora fazer as obras de drenagem em Lisboa e, portanto, assegurar que Lisboa fica mais resiliente em caso de cheia. Já este ano já assinámos também um empréstimo de 100 milhões de euros à EGF, que é a Empresa Geral de Fomento, para melhorar o tratamento de lixos, para aumentar a capacidade de reciclagem e, portanto, esse é um empréstimo muito importante. Fizemos uma operação com a Caixa Geral de Depósitos de 378 milhões de euros para apoio às PMEs, aqui num conjunto muito alargado de áreas que vai da sustentabilidade à inovação, à economia social, ao setor da cultura e das atividades criativas, à educação e à formação e à criação de competências e também com uma vertente de microcrédito. É um empréstimo muito importante, tem um montante significativo, mas que abrange um conjunto de áreas muito alargado e que vai além daquilo que é a questão apenas da sustentabilidade. Vai para a inovação, para a questão do capital humano, como falávamos no início, para a questão da economia social, que num país que é um país que tem um envelhecimento da população, é muito importante, mas depois também vai para as atividades culturais e criativas que foram particularmente afetadas no âmbito do Covid e que fazem parte também daquilo que é a nossa cultura, a nossa marca no mundo e onde o BEI também tem um apoio importante. E relativamente ao próximo semestre, o que é expectável que surja? Há um conjunto de operações que estão a ser discutidas. Eu não gostaria de estar aqui a avançar operações. Em que áreas? Na área de energias renováveis, essa é sempre uma área importante. Operações intermediadas com os bancos portugueses e depois alguns projetos de PPP, nomeadamente o programa do Hospital Oriental de Lisboa, que estamos envolvidos no financiamento e que esperamos poder prosseguir e concluir tão brevemente quanto possível. Estamos a falar em que montante global? O montante global que podemos ter na segunda metade do ano, sendo um valor anual de 1.500, 1.600 milhões de euros, podemos estar a falar de mais 800, 900 milhões de euros na segunda metade do ano. O BEI vai poder financiar até 75% dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência que não sejam totalmente cobertos pelo PRR. Que contactos é que tem tido a esse nível? Ao nível do PRR, nós, desde o início do PRR, falámos com os governos, no sentido de demonstrar a nossa vontade e a nossa disponibilidade para os apoiar. Obviamente que no contexto das subvenções, os governos têm uma total discricionalidade e, portanto, para utilizá-las como entenderem no centro dos apoios. O governo português apresentou o seu PRR, Espanha também. Agora, os países começam a olhar para a questão dos empréstimos. Nesse sentido, transmitimos também já aos governos a nossa disponibilidade para com eles criar instrumentos financeiros, ou seja, criar instrumentos que permitam que os governos decidam afetar ao Banco Europeu de Investimento um montante desses empréstimos para que eles possam ser investidos e onde o BEI pode aportar aquilo que é a sua capacidade de seleção de projetos. E esse é um papel muito importante. Quando se fala das vantagens do BEI, muitas vezes fala-se de taxas de juros baixas, de maturidades longas, o que é verdade. Mas uma parte essencial é a parte da avaliação do projeto. Você acha que o país está a precisar desse upgrade e desse impulso? Os fundos do PRR são fundos bastante significativos. Os países
têm que encontrar e têm que escolher os projetos que são aqueles que melhor podem promover esta transição. O BEI está particularmente adaptado e particularmente equipado para apoiar os países nesse desafio. E é isso que queremos fazer. E por isso temos já alguns mandatos com a Grécia, com a Itália, Portugal. com a Roménia, com Portugal não temos ainda. E que contactos é que tem havido a esse nível? Temos tido conversas com o Governo no sentido de olhar para questões relacionadas com a eficiência energética, questões relacionadas com habitação acessível, mas neste momento estamos ainda a falar e, portanto, em discussões. E, como tal, não queria estar aqui a avançar, porque essas discussões, pronto, terão o seu curso e queremos, obviamente, fechá-las a mais breve trecho. Mas é expectável que isto venha a acontecer também em Portugal, ou seja, esta possibilidade de financiamento dos projetos que não sejam financiados Eu, a 100%, enquanto vice-presidente português, gostaria muito, e o BEI teria, obviamente, bastante interesse em aumentar a sua atividade em Portugal também por essa via. É preciso agora encontrarmos as condições para que tal possa ser feito. Estamos a falar também de uma outra possibilidade, que é o financiamento de projetos para os quais não exista um financiamento do PRR 100% devido ao aumento de preços, devido à inflação. Em áreas que vão da construção de habitação, metro, saúde. Já houve contactos com o BEI neste sentido? Todas estas áreas são áreas em que o BEI tem não só expertise, como estão perfeitamente alinhadas com as nossas ferrovia prioridades. E, portanto, temos a maior vontade e disponibilidade para olhar para esses projetos. Temos, ao nível das nossas equipas operacionais, mantidos contactos com os nossos contrapartes, sejam eles ao nível ministerial, seja ao nível das empresas públicas, seja ao nível das empresas privadas que desenvolvem também esses projetos para apoiar e para poder cofinanciar, precisamente no caso de haver um aumento de custos e, portanto, projetos que estavam 100% cofinanciados deixaram de estar ou deixaram de poder ser execuíveis a 100% com aquele financiamento. O que nós não gostaríamos e achamos que seria mau é que os projetos sejam reduzidos na sua dimensão por aumento dos preços. E aí o que temos transmitido é a disponibilidade total para olhar para os projetos e, estando alinhados, fazer o chamado top-up, financiamento adicional, para que eles possam ser feitos na íntegra. O BEI manifesta essa disponibilidade, mas são precisos dois para dançar. Essa disponibilidade tem sido também manifestada por parte do Governo? Essa disponibilidade é manifestada pelo BEI. Nas conversas com o Governo, o que temos sentido é interesse nestas áreas que já referi, nomeadamente na questão da eficiência energética, na questão da habitação social. Já foi feito o pedido pelo Governo português? Não. Normalmente o pedido representa a conclusão de uma primeira fase do processo, que é entendermos sobre as condições, os objetivos, os montantes. A partir daí há um pedido e depois há uma análise detalhada chamada de due diligence dos projetos. Que é o que está a acontecer agora, é essa conversa? Não, o que está a acontecer agora são as conversas no sentido de se entender que se temos base para termos um projeto. Uma vez que haja um princípio do projeto, o BEI depois passa à segunda fase, que é a avaliação do projeto. A avaliação económica, financeira, social e ambiental. O que é que pode levar um país a não aceitar esta ajuda? Tem a ver depois com os encargos que tem ou não? Eu posso dizer o que é que leva um país a aceitar. E o que leva os países normalmente a aceitar são as condições de financiamento favoráveis, mas também e, sobretudo, a capacidade de avaliação técnica e a segurança que o BEI dá de estarmos a falar de projetos que são bons projetos, para pôr numa palavra. Portugal teria, portanto, para finalizar este capítulo, Portugal teria a ganhar se apressasse essas conversações com o BEI? Portugal teria a ganhar em que esses projetos andassem e fossem feitos em conjunto. Tem a ganhar seguramente Portugal e todos os países, mas não temos a pretensão de ser os únicos no mundo ou na Europa que fazem bons projetos. E há muitos bons projetos em Portugal em que o BEI não esteve envolvido. Agora, os projetos em que estivemos envolvidos são bons projetos. E no âmbito das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, qual tem sido o papel e a intervenção do BEI? No âmbito das agendas mobilizadoras, temos recebido alguns contactos, no sentido de olhar para as agendas mobilizadoras, nomeadamente no âmbito da digitalização, da inovação, da inteligência artificial, e temos tido conversas muito construtivas com alguns dos promotores que estão envolvidos nessas agendas. Mas há alguma coisa de concreto em vista? Eu espero que em breve haja qualquer coisa muito concreto. De projetos de que dimensão de investimento? Essa é uma discussão que estamos a ter, qual é a dimensão, mas deixe-me dizer uma coisa,
No que diz respeito a estas questões, muitas vezes a dimensão é enganadora. Muitas vezes comparamos investimentos em capital, ou quase capital, com investimentos com financiamento por dívida. E, obviamente, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. Quando dizemos que o Portugal Tech 1 foi um sucesso, porque com 50 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento e 50 milhões de euros do Banco Português de Fomento, foi possível trazer investimento de 300 milhões de euros, estamos a falar de montantes que, por comparação em empréstimos, como eu falei agora, de 450, 500 milhões de euros, parecem pequenos. Mas não são, porque são capital e, portanto, alavancam depois muito financiamento além desse capital. Tem a ver com o impacto também, não é? O Portugal Tech 1 teve um sucessor que teve umas peripécias. Qual é o ponto da situação em relação ao Portugal Tech 2, no qual, pelo menos na parte do lançamento, o BEI esteve envolvido? Infelizmente, o Portugal Tech 1 não teve um sucessor, porque o Portugal Tech 2 não foi concluído. Houve uma oportunidade, na altura houve uma decisão do Banco Português de Fomento de avançar com um programa alternativo e, portanto, deixou de haver o interesse nesse Portugal Tech 2. Continuamos a trabalhar com o Banco Português de Fomento, a olhar para a frente, porque é assim que se faz bons projetos e é assim que se vive, olhando para a frente e, obviamente, dizendo que o programa do Banco Português de Fomento, o programa Consolidar, tenha os melhores resultados. E, portanto, o que estamos neste momento, as conversas que temos com o Banco Português de Fomento é de olhar para novos programas que já não estão necessariamente ligados aos fundos do RRF, porque havia uma questão da janela temporal para fazer os investimentos que não era já, a certa altura, compatível com encontrar os melhores investimentos. Não era possível investir em capital e em capital tecnológico aquele montante de fundos num prazo tão curto de tempo e, portanto, aquilo que concordámos foi em olhar para a frente e, portanto, seguir com novos programas que não tenham essa restrição temporal. Mas houve algum programa ou está a ser pensado algum programa que, de alguma forma, possa substituir o Portugal Tech 2? Não pode haver uma substituição do Portugal Tech 2, porque o programa Consolidar, em certo sentido, veio substituí-lo. Agora, há seguramente procura por capital de risco para investimento tecnológico em Portugal. Entretanto, continuamos a avançar com o Portugal Blue, e é uma colaboração muito importante também com o Banco Português de Fomento, e continuamos a falar com o Banco Português de Fomento no sentido de encontrar as oportunidades de colaboração, seja no contexto dos fundos europeus e ao nível do InvestEU, seja ao nível da utilização de fundos do programa Mas para finalizar esta questão do Portugal Tech 2, o que se passou foi um mau desenho do programa, ou seja, não é normal anunciar-se um programa que depois acaba por não acontecer. O que é que aconteceu que levou a isto? Para além das questões técnicas em relação aos prazos de investimento que já conhecemos. As questões em relação... Houve um entendimento, houve vontade de ambas as partes, havia procura, e há procura, há uma questão, e não é uma questão técnica apenas, com os prazos de investimento. Investir em capital de risco demora tempo, porque é preciso encontrar bons projetos. Há muita vontade e há muita procura de capital de risco. A questão é que, para encontrar um projeto viável e que possa ter bons resultados, é preciso procurar, porque em cada 100 projetos há 4, 5 que têm pernas para andar e que são viáveis, e depois há outros que são boas ideias, mas que não estão num estado de maturação ou não têm um plano de negócio que seja claro. E, portanto, isso implica tempo. À medida que o tempo se foi esgotando, deixou de haver a capacidade de fazer aquele programa naquele espaço curto de tempo, porque isso implicaria que se fosse investir de uma forma mais rápida e, portanto, tomando o maior risco de escolher maus investimentos. E, portanto, nesse contexto, o que entendemos foi que este fomento seguiu o seu caminho e seguiu, e bem, e agora olhamos para a frente e continuamos a trabalhar juntos. Portanto, é uma questão normal do relacionamento institucional e, portanto, é isso que temos uma excelente relação com o Banco Português de Fomento e com a administração. De certa forma, o que nos está a dizer é que também as demoras naquilo que devia ser o Banco de Fomento e a estabilidade do Banco de Fomento acabaram por influenciar nesse processo. Eu não lhe chamaria de demoras, chamaria uma decisão que foi tomada no sentido de fazer um programa
que dava resposta a Só que o tempo foi questões muito passando e o semelhantes. programa precisava de respostas. E o Banco de Fomento não tinha essas respostas para dar, não é? Não, o Banco de Fomento decidiu avançar com um conjunto de investimentos em que o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de Investimento, com os prazos que tinha à frente, não permitia ter aquilo que são os nossos estándares. Muitas vezes são muito exigentes, muitas vezes exigem mais tempo, é algo que reconhecemos e é algo que trabalhamos também para tornar-nos mais eficientes e fazer mais rápido. A questão é... Mas esta é uma área fundamental. O Fundo Europeu de Investimento tem um track record, um historial de investimentos em Portugal e na Europa de sucesso. E, portanto, é importante assegurar que a qualidade na escolha dos investimentos, isso tem um processo, e esses processos nem sempre são compatíveis com prazos temporais muito curtos, era possível de ser aplicado. E, portanto, chegou-se a um momento em que já não era possível assegurar. O que eu lhe pergunto é se a celeridade com que o BEI trabalha não corresponde à celeridade que o Banco de Fomento dá respostas. A minha perspectiva, como digo, é que não há uma questão de celeridade, há uma questão de tempo necessário para implementar os investimentos. Normalmente, um fundo de capital de risco, há um período de investimento que vai até aos 7 anos e depois há um período de investimento de outros 7 anos. Se eu tentar fazer o investimento do mesmo montante, não em 7 anos, mas em 3 anos, eu tenho que duplicar a velocidade e, portanto, tenho que ter um grau de... Tenho possivelmente menos projetos para olhar, não consigo olhar para tantos projetos e, portanto, tenho que tomar mais projetos. Ao tomar mais projetos, tomo maior risco de estar a investir em projetos que depois não são projetos ruinosos. E isso é algo que nós, Banco Europeu de Investimento e Fundo Europeu de Investimento, temos muito cuidado. Estamos a utilizar dinheiro público e temos que justificar cada cêntimo que utilizamos e bem. E, portanto, isso é algo imprescindível para nós. Nesse sentido, pergunto-lhe se concorda com a estratégia que está a ser seguida pelo governo português na forma de concretização do PRR e se, de certo modo, também os atrasos que existem muitas vezes ao nível da administração pública acabam por constituir um entrave a que, efetivamente, o PRR seja cumprido e nos prazos que é suposto. Os prazos para cumprimento do PRR são prazos curtos. É preciso termos a noção que o PRR foi definido para a recuperação pós-Covid e no momento em que não havia guerra na Ucrânia, em que não estávamos num período de inflação elevada. E foi feito para um período curto, tinha um período curto e tem um período curto, com o objetivo de relançar a economia europeia. Ora, há factos supervenientes, a guerra na Ucrânia, o aumento da inflação, o impacto que isso teve nas cadeias de produção, que a Covid teve nas cadeias de produção e que se intensificou, a questão da crise alimentar com as questões das exportações de cereais da Ucrânia, e, portanto, tudo isso mudou o contexto. E levou a que houvesse um conjunto de desafios. Ora, estamos a falar de fundos com uma dimensão significativa, em países que não estão equipados para fazer uma implementação de montantes tão elevados num período rápido. E, portanto, para isso é preciso acelerar. Nós não temos conhecimento, não temos informação sobre a implementação do PRR em cada um dos países, a não ser quando definimos mandatos e aí percebemos onde é que nos estão a pedir para fazer esses mandatos. Agora, aquilo que é público e que foi revelado, tem sido dito pela comissária Elisa Ferreira, é que Portugal é dos países que está mais avançado na implementação do PRR e que tem uma boa taxa de execução e estamos, nós, Banco Europeu de Investimento, comprometidos em apoiar o governo português e a garantir que essa taxa seja o mais elevada possível. Há uma grande responsabilidade aqui dos Estados europeus. Durante anos, décadas, diria, uma década pelo menos, discutiu-se a questão do instrumento orçamental para a área do euro que permitisse ter uma capacidade para resposta a crises. Eu, enquanto estive no governo, trabalhei incessantemente nisso durante um período longo. E, na altura, havia uma objeção grande no conjunto de países. Com a crise Covid, foi possível utilizar essa semente desse instrumento para fazer um instrumento não para a área do euro, mas para a União Europeia. Pela primeira vez fez emissão de dívida conjunta. Há aqui uma grande responsabilidade dos países em mostrarem que sabem e podem utilizar esses fundos para que este tipo de instrumentos fique de uma vez por todas claro que mais Europa implica também que haja esta integração, que haja esta solidariedade e esta capacidade de trabalharmos em conjunto. E, portanto, essa é uma grande responsabilidade, não só de Portugal, mas de toda a Europa,
e em que as instituições europeias estão comprometidas, desde logo o Banco Europeu de Investimento. Mas onde é que acha que Portugal pode ser mais bem-sucedido em matéria da concretização do PRR? Claro, como disse, não tenho informação direta sobre o percebo. PRR, não conheço exatamente onde é que enfrentam as maiores dificuldades na implementação. No caso da vossa Aquilo participação, por que exemplo. posso dizer, enquanto ex-membro de um governo que conhece a administração pública, é que o BEI pode aportar valor no sentido de avaliação dos projetos, da escolha de projetos e de fazer uma due diligence que permita precisamente que os projetos avancem mais depressa e que sejam bons projetos, porque gastar muito dinheiro muito depressa é fácil, o difícil é gastá-lo bem, e é isso que é importante, é gastá-lo bem, mais do que gastar... É gastar bem dentro do prazo. Mais do que gastá-lo todo, ou do que gastar muito, é gastar bem, porque isso é aquilo que dá base para um instrumento orçamental desta natureza ao nível europeu. Construir um gasoduto ibérico é gastar bem? Construir um gasoduto ibérico é um compromisso de um conjunto de chefes de Estado da União Europeia, desde logo o Primeiro-Ministro português e o Primeiro-Ministro espanhol, o Presidente do Governo espanhol, no sentido de contribuir para um desígnio europeu que é de aumento da resiliência energética e avançarmos para uma economia livre de carbono. Desde logo, esse é um objetivo político e é um objetivo que está totalmente alinhado com as políticas europeias. Transporte de gases de baixo teor de carbono, nomeadamente hidrogênio verde. E o BEI está disponível? O BEI está disponível para, assim que o projeto esteja numa fase de amadurecimento, que o BEI possa olhar para o projeto, avaliar o projeto e fazer esta avaliação. Que ainda não está. Que ainda não está. Aquilo que o BEI está disponível é para olhar para o projeto. O BEI financia e deseja financiar esse tipo de infraestruturas, assim elas sejam viáveis e sustentáveis ao nível financeiro, ao nível económico, ao nível ambiental e ao nível social. Estas são as 4 análises que fazemos. E, portanto, estamos totalmente disponíveis. É um projeto que está totalmente alinhado da forma como... Quanto é que poderia ser o financiamento do BEI, neste caso? Para ser claro e não induzir em erro, o BEI só pode emitir opinião e dizer que financia ou não o projeto depois de o conhecer, e neste momento não fomos ainda contactados pelas entidades que serão os promotores do projeto, que tanto quanto entendo será em Portugal a REN, em Espanha a Enagás e, portanto, os operadores da infraestrutura, das infraestruturas de gases. Uma vez que os operadores nos contactem, nós estamos, obviamente, disponíveis para olhar para o projeto e o BEI, normalmente, financia até 50% do custo de financiamento elegível dos projetos. E, portanto, esse é o valor de onde devemos partir. Obviamente que é um projeto de interesse comum europeu, que, sendo aprovado, terá um financiamento europeu em condições favoráveis e, portanto, só a partir daí é que é possível aos promotores determinarem qual é a necessidade de financiamento residual, quanto é que falta, e depois falarmos e perceber como é que... Mas o BEI não estranha o facto de ainda não ter sido contatado? Não, é assim, o projeto foi lançado em dezembro de 2022, na Cimeira de Alicante, se não me falha a memória. É um projeto que foi lançado ao nível político. Eu penso que agora há um tempo para os promotores fazerem a análise e transformarem aquilo que é uma ideia política naquilo que é um projeto que possa ser apresentado e que implica... Mas 6 meses não chegavam para isso? O due diligence do projeto, da parte do BEI, é normalmente um processo, em caso de projetos desta dimensão, longo, porque implica uma avaliação. Presumo que elaborar um projeto deste ao nível empresarial seja algo complexo. Para mostrar a viabilidade do projeto, para ter um projeto viável, para que uma empresa, seja a REN, seja a Enagás, invista no projeto, tem que haver um modelo de negócio. Saber de onde é que vem o hidrogénio, em que quantidades, quando, para onde é que ele é transportado, quem são os consumidores desse hidrogénio e, portanto, assegurar que toda esta cadeia, que vai desde a produção à utilização final, é coerente, consistente e tem os níveis de preços e de incentivos adequados para que o projeto possa ser um projeto financiável e possa ser um projeto de interesse também para os promotores. E isso demora tempo, é preciso desde logo saber qual é o apoio europeu que existe. Eu fazia-lhe essa pergunta, peço de interrompê-lo, porque relativamente ao financiamento, porque Portugal, por exemplo, já veio dizer que não vai dar nem um cêntimo da sua parte do Repower para este projeto.
E, portanto, eu acho que a questão do financiamento eventualmente é logo a primeira que se coloca como um entrave para avançar. Sendo um projeto financeiramente viável, o que quer dizer que quem financie possa receber os fundos que financiou, e economicamente viável. Isso para o bem é o mais importante, como dizia há bocado o Rosário, e bem, para o bem mais importante do que pôr milhões fora da porta é o impacto. E é isso que nós avaliamos em todos os projetos, e também nesse. É o impacto que tem na economia. É o número de postos de trabalho que são criados não só para fazer o pipeline, mas que se geram porque existe esse pipeline e porque as indústrias vão ser mais competitivas e, portanto, vão poder concorrer a melhores condições. E tem a ver com a questão da dependência de energética, não é? Que é uma das grandes questões da União Europeia relativamente à análise, Rússia, não é? precisamente, do impacto que tem nessa questão. Ou seja, quanto é que nós, com esse pipeline, vamos conseguir fazer que não conseguiríamos de outra forma. Essa é uma análise que só pode ser feita conhecendo o projeto com detalhe. E isso é algo que esperamos que, obviamente, que mantemos contactos. A Enagás e a REN são duas empresas que são nossos contrapartes, como disse, fizemos o financiamento em outros projetos. E, portanto, temos contactos permanentes e transmitimos já o nosso interesse e aguardamos agora que se inicie toda a parte que permite depois levar à submissão de um projeto. E essa é a parte essencial. Estão em criação as obrigações verdes europeias. Há também cada vez mais empresas que, por sua própria iniciativa, emitem obrigações verdes para financiar projetos. Na opinião do Vice-Presidente do BEI, como é que esta opção deve evoluir e como é que o BEI está envolvido nesta questão? O BEI criou em 2007 a primeira obrigação verde, o Climate Awareness Bond. E na altura era visto quase como uma opção política de nicho, uma espécie de coisa quase hippie, de coisa verde. Hoje, o mercado de obrigações verdes tem uma dimensão de $1 trilhão, o que é um valor muito significativo. O mercado mundial de obrigações são 120 trilhões de dólares. Portanto, $1 trilhão é muito, mas é 0,8% do mercado mundial de obrigações. O BEI vê as obrigações verdes cada vez mais, e o investimento em obrigações verdes e a emissão tem crescido exponencialmente, vai continuar a crescer, porque cada vez mais os investidores valorizam saber que o seu investimento, os seus fundos estão a ser aplicados em algo que eles podem escrutinar, porque sabem exatamente cada euro que investiram, qual foi o projeto que financiou. Isso é algo que distingue as obrigações verdes das obrigações normais. E, por outro lado, existe uma consciência da parte dos investidores, da parte dos consumidores, da parte das empresas e dos cidadãos neste sentido. E, portanto, isso cria uma oportunidade grande para que este mercado continue a crescer. O BEI, em 2018, financiou 8% do seu programa anual de financiamento com obrigações verdes, 5 mil milhões de euros na altura. O ano passado financiou 40% do seu programa de investimento com 20 mil milhões de euros de obrigações verdes. Esta foi a dimensão do crescimento em 5 anos. Em 5 anos multiplicámos por 5 o nosso investimento em obrigações verdes. Perguntar-me a Hugo, mas vamos continuar e o BEI vai aumentar mais? Repara, dado que existe este compromisso de 50% ou mais de investimento de financiamento nas atividades de ação climática e sustentabilidade ambiental, existe aqui uma ligação. E, portanto, o normal é que num steady state, portanto, numa situação estacionária, tenhamos 50% do nosso financiamento com obrigações verdes para financiar metade do nosso programa de investimentos, que é precisamente aquilo que é elegível para obrigações verdes. Há muitas entidades que estão muito abaixo, que investem muito mais em atividades passíveis de ser elegíveis do que aquilo que emitem de obrigações verdes. E, portanto, há um espaço muito grande para o crescimento desse mercado. A taxonomia europeia, por muitas críticas que se façam à taxonomia, vai dar um quadro claro, transparente para investimento em obrigações verdes. E isso é o que é importante no mercado, é que haja confiança dos investidores, de quem investe saber que está a investir naquilo que pensa que está a investir e depois capacidade de quem utiliza os fundos de alocar esses fundos a projetos que são claros para que se crie confiança. E é esta confiança que está a ser construída, que o BEI teve um papel e tem um papel muito importante e que quer continuar a ter. Estamos envolvidos nas discussões em Bruxelas sobre o Green Bond Standard e queremos muito que este mercado continue a crescer. O Portugal Blue pode crescer mais? O Portugal Blue é um fundo que
se dirige à economia azul. A economia azul tem um potencial muito grande de crescimento. Assim existe a procura de projetos, podemos pensar em novas edições do Portugal Blue. Para já, as coisas estão a correr bem, fizemos já 2 alocações a 2 gestores de fundos, um para empresas numa fase mais inicial, outro para empresas numa fase mais avançada, e temos encontrado uma receptividade da parte dos gestores de fundos e uma vontade grande. Portanto, podemos financiar, podemos pensar em novas edições. Mas para já estes 50 milhões... Para já estes 50 milhões para alavancarmos cerca de 85 milhões de euros são adequados à dimensão daquilo que é o mercado e a procura que temos neste momento em Portugal. Já há outros fundos nos quais nós não participamos ou que estão integrados em outros fundos do BEI que não o Portugal Blue, que têm também uma vertente da economia azul. E ao nível europeu temos o Sustainable Blue Investment Fund, queremos também continuar a desenvolver. O BEI tem feito, portanto, tem apoiado vários financiamentos a nível das renováveis, mas depois coloca-se muito a questão do armazenamento. Haverá uma intensificação também daquilo que estão a negociar nesta área do armazenamento ou nem por isso? Há uma necessidade de armazenamento. Basicamente, a questão neste momento é que temos energias renováveis que têm intermitência, ou seja, o sol só brilha durante o dia e o vento não sopra sempre. E, portanto, é necessário encontrar formas de, quando a produção elétrica é maior do que aquilo que é o consumo, de armazenar essa energia. Neste momento, a tecnologia que é usada, que é a mais eficiente neste momento, é a de bombagem, de retrobombagem, e, portanto, permitir acumular essa energia sob a forma de água nas barragens e poder depois descarregá-la nos períodos em que em que a produção não é suficiente para satisfazer a procura. Para transitarmos para uma economia livre de carbono, é preciso mais. E, portanto, a produção de baterias e o aumento da capacidade das baterias e da tecnologia de armazenamento é, nesse aspecto, muito importante. Estamos a financiar já projetos de grandes fábricas de produção de baterias. Sabemos bem que temos que aumentar essa produção, também por questões de autonomia estratégica, não estar dependente de comprar sempre baterias a um conjunto limitado de países e que controlam a sua produção e a sua oferta, muitas vezes com objetivos que não são puramente económicos, mas geoestratégicos, e, portanto, temos que aumentar essa capacidade na Europa. Estamos já a financiar projetos de gigafactories para baterias. Também temos que o fazer em outras áreas, nomeadamente a produção de painéis solares e do material para a produção de energia eólica, seja onshore, seja offshore. E depois temos a terceira forma de armazenamento, que passa pelo hidrogênio verde e pelas diferentes formas como se pode transformar a energia elétrica através de eletrólise em hidrogênio verde, seja hidrogênio, amónia. Portugal, assinei, durante a presidência portuguesa, um memorando com o Ministério do Ambiente, precisamente no sentido de trabalharmos com Portugal. Existem já alguns projetos com interesse. Financiámos o ano passado, em Espanha, o primeiro projeto de hidrogênio verde na Península Ibérica, com a Iberdrola, em Porto Olhano, e que, nesse caso, é uma produção de hidrogênio verde que está associada a uma fábrica de produção de fertilizantes, para produzir fertilizantes verdes. E, portanto, esse foi o primeiro projeto que está em funcionamento. Portanto, já se produz hidrogênio verde para utilizar ao nível da fabricação de fertilizantes. Depois é preciso perceber como é que utilizamos para armazenamento elétrico. E aí há questões técnicas e questões de desenvolvimento que têm que ser estudadas, nomeadamente porque, neste momento, com as tecnologias que existem, armazenar energia elétrica sob a forma de hidrogênio para depois a converter em energia elétrica outra vez tem perdas de eficiência. Por cada 4 unidades que se produzem, só uma é que chega ao fim, se fizermos todo este processo. Portanto, neste momento, a melhor forma de produzir, a melhor forma de utilizar energia verde, de produzir hidrogênio, é utilizá-lo imediatamente, para que não existam estas perdas. E a melhor forma que existe de poupar ou de reduzir o consumo de energia é mesmo a eficiência energética. Não há melhor forma. Com as tecnologias que temos, não é possível produzir toda a energia que temos hoje através de fontes limpas. E, portanto, temos que investir em eficiência energética para que não seja preciso tanta energia.
Um terceiro aspecto muito importante nesta questão e que depois enquadra ou tem relação com a questão dos critical raw materials, com as matérias-primas críticas, é a questão da reciclagem daquilo que são desde baterias até tudo o que se utiliza para produzir e armazenar energia verde. Será muito importante avançar na reciclagem dessas matérias-primas críticas, para que não passemos de uma sociedade baseada na extração de combustíveis fósseis para uma sociedade baseada na extração de lítio, de cobalto, de matérias-primas raras. Temos que conseguir fazer essa reciclagem para que, depois de construirmos uma base significativa de armazenamento, deixemos de continuar a extrair do planeta esses materiais e possamos manter estas matérias-primas e seguir de uma forma sustentável também a armazenar energia. O nosso tempo está a chegar ao final, mas ainda há aqui algumas questões que lhe queríamos colocar e pedimos também alguma capacidade de síntese nas respostas, se possível. E relativamente, precisamente, aos projetos para Portugal, há aqui dois que eu gostava de tentar perceber se o BEI está ou pode estar envolvido. Um deles tem a ver precisamente com a exploração de lítio. A questão da exploração de lítio e a questão dos critical raw materials, o BEI não está proibido, portanto não há uma exclusão no financiamento a projetos de mineração. Agora, o BEI não financia atividades que não sejam sustentáveis nas 4 perspectivas que já referi subejamente. Aqui em Portugal há algum contacto nesse sentido? Aqui em Portugal, neste momento, não há ainda nenhum contacto, mas o BEI está disponível para projetos que passem por técnicas e tecnologias eficientes e ambientalmente sustentáveis de refinação, de produção das baterias e depois da reciclagem, como dizia. Relativamente ao novo aeroporto, lembro-me que o BEI financiou, por exemplo, o Terminal 3 do aeroporto de Frankfurt. Poderia também o BEI vir a financiar o novo aeroporto? O BEI, no âmbito do climate, portanto, do roteiro do Banco do Clima e da Energia e da política de financiamento ao setor dos transportes, aposta naquilo que é o transporte sustentável. Ferrovia, comboios de alta velocidade, transportes públicos. Ao nível dos aeroportos, o BEI financia segurança aeroportuária, financia todos os projetos relacionados com a redução de emissões de gases com efeito de estufa, seja por parte dos aeroportos, seja por parte do setor da aviação. O BEI não financia aumentos de capacidade aeroportuária. Então, nesse sentido, a vossa participação poderá ser apenas na componente que tenha a ver com segurança e com a redução das emissões. Para o ano vai haver um novo presidente do BEI. Qual é que acha que deve ser a posição que Portugal deve tomar na escolha do novo presidente? Essa é uma pergunta à qual eu definitivamente não lhe posso responder. Eu sou vice-presidente do BEI, tenho um dever, obviamente, de imparcialidade. Há um conjunto de candidatos anunciados. O processo está definido. Eu acho que há um conjunto de bons candidatos, sim. Acho que há muitos candidatos acho que há muita qualidade e, portanto, tenho a certeza que o BEI vai ter um bom presidente. Margaret Vestager poderia ser uma boa presidente do BEI? Como digo, eu tenho um dever, uma obrigação de imparcialidade. Essa é uma decisão dos meus acionistas e, portanto, não cabe, enquanto membro da Comissão Executiva, comentar aquilo que são decisões dos acionistas e que têm um conjunto de informação que eu não tenho sobre discussões que decorrem entre os governadores do Banco Europeu de Investimento, que são, em geral, em regra, os ministros das finanças dos países. Acho que dos nomes que se conhecem, e conheço uns melhor que outros, porque alguns são meus colegas no próprio Comitê de Direção do BEI, e, portanto, há um conjunto de bons candidatos. E com os candidatos que se conhecem, o BEI terá seguramente um excelente presidente para continuar o trabalho do presidente Hoyer. Serão 12 anos, deixa um legado muito importante, deixa o banco como o Banco Europeu do Clima e esse trabalho terá agora uma nova direção, um novo fôlego, uma nova visão, que também é importante. E o vice-presidente Ricardo Mourinho Félix tem vontade de continuar a trabalhar com o BEI e com o novo presidente do BEI, seja ele quem for? Eu tenho um mandato
que termina em outubro deste ano e, portanto, estou focado em terminar este mandato, que será seguramente com o Presidente Hoyer até ao último dia do meu mandato e, portanto, esse é o foco que tenho e, obviamente, desejarei, assim que seja conhecido o novo Presidente do BEI, as maiores felicidades e naquilo, obviamente, que puder ser útil a experiência destes 3 anos, estarei disponível para falar com o novo Presidente, mas, obviamente, que a seguir haverá um novo vice-presidente, o presidente espanhol, e, portanto, isso dependerá da decisão agora dos acionistas e também daquilo que é o acordo em Portugal e Espanha. António Costa poderia ser um bom presidente do Conselho Europeu? Essa é mais uma decisão que, enquanto vice-presidente do BEI, não me peça Estava para... a comentar, mas não pode, é isso? Não me peça para comentar aquilo que são outros lugares europeus, de instituições com as quais o BEI trabalha, dos quais o BEI é parte e com quem temos uma relação institucional e, portanto, não seria adequado. Só mesmo para concluir e pedir-lhe uma resposta rápida, o pacto financeiro para o clima que Macron está a propor faz sentido, deve avançar? Faz sentido, com certeza, que se olhe para o que se passa à escala global e encontrar um modelo de arquitetura financeira global justo e que financie e que permita trazer todos para este pacto. Não pode haver esta ideia de que um conjunto de países desenvolvidos define as regras e os países que não têm tanto acesso ou que não estão aos países menos desenvolvidos, em particular os países vulneráveis e os pequenos ilhas e zonas vulneráveis, são depois não têm uma participação. E, portanto, esse eu acho que é a principal mensagem que é importante e que resulta precisamente da cimeira organizada pelo Presidente Macron, é precisamente essa vontade, essa disponibilidade. O BEI participa dessa discussão, participa em diversas dimensões. Estamos precisamente nessa conferência falando sobre o setor da saúde, sobre a necessidade de ter cuidados de saúde primários nos países nos países em desenvolvimento e nos países mais vulneráveis e, portanto, essa é uma dimensão muito importante. A saúde, a questão das comunicações, da digitalização e, para isso, sabemos bem que temos que trabalhar com esses países que são 4 vezes mais afetados por tudo o que é impacto das alterações climáticas e contribuem para elas praticamente nada. E, portanto, temos que encontrar aqui um modelo justo, um modelo que nos permita que esses países, de alguma forma, tenham os meios para fazer face a esses desastres naturais e, mais do que isso, tenham as condições para que as suas populações tenham melhores condições de vida. Temos trabalhado com a Presidente Mia Mottley, com o Banco Mundial, com as outras entidades financeiras multilaterais e, portanto, é um esforço conjunto a que todos temos que dar resposta. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Setúbal. Setúbal é a minha cidade e é um distrito com um potencial de desenvolvimento gigantesco. Universidade Técnica de Lisboa. Foi a minha universidade e é uma universidade que muito prezo e onde gostei muito de estar e que teremos todo o gosto em apoiar projetos de investigação e desenvolvimento. TAP. TAP é uma empresa incontornável, onde eu viajo quase todas as semanas e que tem um papel fundamental num país em que o turismo é uma atividade essencial e em que a empresa dá um contributo inestimável para o desenvolvimento do país. Vítor Gaspar. Vítor Gaspar é alguém que conheço há muitos anos, com quem trabalhei no Banco de Portugal e com quem mantenho uma relação. Banco de Portugal. O Banco de Portugal foi a minha casa durante 20 anos, é uma casa de que muito gosto e onde um dia destes voltarei. Caixa Geral de Depósitos. Caixa Geral de Depósitos foi um dos grandes desafios que tive enquanto Secretário de Estado. Concluímos um plano de reestruturação que foi muito intenso e muito exigente e que hoje permite termos um banco público que não só tem uma estrutura e que é saudável e que entrega serviços muito importantes e que é hoje um parceiro importante também do BEI. Corrupção? Corrupção é um mal e é algo a que temos de dar resposta. Enquanto Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, posso dizer que é um dos desafios grandes que enfrentamos.
em particular nas geografias onde atuamos fora da Europa e que levamos muito a sério. Luís Montenegro. É o atual líder do PSD, mas não conheço. PS. PS é um partido do qual sou filiado, como é público, e, portanto, do qual participarei quando deixar as minhas funções. Família. É a base da minha estabilidade e do trabalho que faço, e só lhes posso agradecer todo o apoio que me têm dado nestes anos. José Mourinho. É o meu primo, tenho bastante orgulho naquilo que tem feito, é um representante de Portugal no mundo e desejo as maiores felicidades sempre. Futebol. Futebol é um desporto que eu acompanho, mas com alguma distância. Gosto sobretudo de bom futebol. Ambição. Ambição é algo que é importante na vida, é algo que é importante para progredirmos, mas que tem que ser controlada. Temos que saber também qual é o limite das nossas ambições e vivê-las de uma forma tranquila. Pai. É um dos grandes apoios, um dos grandes pilares da minha vida, com a minha mãe também, e, portanto, tenho-os sempre muito comigo. Soldado. Saudade é um sentimento a que não sou muito atreito. Gosto mais de olhar para a frente e de pensar que o importante e o melhor está sempre para vir. Portugal. Portugal é um país que me diz muito, é o meu país, e é um país que tive o privilégio e que tenho o privilégio de servir desde as funções que desempenhei no Banco de Portugal, onde também, enquanto funcionário, servi sempre Portugal, depois no Governo e agora no Banco Europeu de Investimentos, servindo a Europa e tendo sempre um especial carinho por Portugal e uma atividade intensa. Ricardo Mourinho Félix, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.